prazer mais uma vez estarmos aqui na casa de Deus, amém? Glória a Deus por isso, que Deus tem nos concedido esse grande privilégio de estar na casa do Senhor, para adorar e bem. Um grande abraço para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, através das redes sociais. Temos aqui, um grupo de pessoas juntos. E gostaria de pedir, você que está em casa aí, se tiver algum pedido de oração, você possa comentar aqui, expressar esse pedido de oração aqui nos comentários, que o pessoal está anotando, e no final a gente vai estar orando por essas vidas, amém? Então, irmãos, é um grande prazer estarmos aqui. Valorize isso que você tem, essa oportunidade de vir à casa de Deus. Valorize isso. Esse grande privilégio que nós temos de estar reunidos, louvando e bendizendo o nome do nosso Deus, porque em muitos lugares no mundo não existe essa liberdade. Não existe essa liberdade, amém? Eu gostaria de deixar esse abraço para os irmãos que estão em casa e convidar você, para a gente estar orando, iniciando essa reflexão bíblica, porque o tempo ruge, amém? Feche os seus olhos, ore comigo em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Entregamos diante de Ti, ó Deus, a ministração da Tua palavra, que ela, ó Deus, possa estar falando aos nossos corações. Senhor, nós cremos em Ti e confiamos que através do Teu agir, conforme, ó Deus, foi entoados os louvores aqui, nós fomos justificados pelo Teu sangue. E neste momento, Senhor, nós rogamos que o Teu Santo Espírito venha sobre nossas vidas, nos libertando de tudo aquilo, ó Deus, que tenta nos aprisionar e distorcer a imagem que possuímos como filho do Deus Altíssimo. Espírito Santo de Deus, Tu tem a liberdade para falar em nossos corações, Senhor. Nessa noite, assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a igreja do Senhor diga amém, glória a Deus. Temos aí 34 pessoas acompanhando em casa, São 34 famílias. Temos aqui um número expressivo de irmãos junto conosco para louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de nós começarmos essa mensagem, eu gostaria de pedir para que você pudesse estar orando pela vida do nosso irmão, o irmão Antônio. A irmã Margarida, na noite de ontem, ela faleceu com Covid, mais uma vítima desse vírus, e o Antônio também está hospitalizado com Covid. Então, nas suas orações, que você possa estar orando por esse irmão, que perdeu a sua esposa e também corre esse sério risco de também perder a sua vida. O irmão Antônio e a irmã Margarida, cuidado para você não confundir eles, porque nós temos aqui um casal também, Antônio e Margarida, que é um obreiro e uma berçarista. Esses dois não, eram membros da igreja, mas não participavam de nenhum ministério como trabalhador, como cooperador da obra de Deus. Tá? Então a gente devemos estar orando principalmente aí por essa família, pelo luto e também pela recuperação do Antônio. Amanhã, às 10h30 será o sepultamento da nossa irmã e nós nos faremos presente para levar uma palavra de consolo para essas famílias. Amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro do Evangelho de João, capítulo 8, onde nós estaremos hoje aqui meditando na palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que está em casa, essa referência bíblica vai aparecer aqui embaixo, aonde você poderá, junto conosco, fazer essa leitura. O tema dessa reflexão é liberdade em Cristo. Amém? Liberdade em Cristo. João 8, os versículos 31 ao 36, diz o seguinte: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos,
e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Amém. Até aqui. Irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler, ela retrata um diálogo entre Jesus e um grupo de judeus. E por diversas vezes, nós vamos encontrar Jesus estabelecendo uma conversa com esse grupo de pessoas, só que um diálogo onde a comunicação não flui de uma forma eficaz. Sempre fica ali um mau entendimento ou uma compreensão fragilizada daquilo que Jesus falou. E nesse texto que nós acabamos de ler, novamente, nós vemos um diálogo aonde as pessoas não conseguem chegar a uma conclusão daquilo que Jesus estava querendo explicar para cada um deles. E muitas das vezes isso também acontece na nossa vida. Quantas das vezes nós lemos um texto nas Escrituras, quantas das vezes nós nos deparamos com o ensinamento de Cristo e fica aquela dúvida no nosso coração. O que ele desejava ou deseja falar com essa passagem bíblica que eu estou lendo? Então nós vemos que essa falta de compreensão da palavra de Jesus não foi apenas um problema da antiguidade, daquela época, daqueles líderes religiosos. Hoje nós ainda temos uma grande dificuldade de entender o Evangelho na sua plenitude. E talvez por isso que nós vivemos um Evangelho, muitas das vezes, que não é um Evangelho genuíno, puro, legítimo, daquilo que Cristo nos ensinou, pela dificuldade que nós temos de absorver esse verdadeiro Evangelho, essa verdadeira palavra de Cristo nas nossas vidas. Então, foi um diálogo que Jesus teve, houve uma dificuldade e muitas das vezes, ainda hoje nós temos. A grande diferença de hoje para aquela época é porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que ilumina o nosso pensamento, a nossa compreensão das Escrituras, e com isso nós conseguimos entender com mais facilidade a mensagem do Evangelho, um pouco melhor do que aqueles homens. Mas aqui Jesus Cristo, nesse texto que nós lemos, ele fala sobre uma liberdade em Cristo. E no verso 36, ele diz: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Então Jesus diz: se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. É uma coisa muito interessante porque Jesus fala que nós seremos livres, mas ao mesmo tempo, quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo, Paulo se declara como um escravo. Então, muitas das vezes, se nós não fizermos uma interpretação correta, podemos nos confundir. Porque quando Paulo diz que ele é escravo em Cristo, ele está dizendo que a sua prisão, que o momento que ele foi conduzido ao cárcere em Roma, foi com a devida permissão de Deus, mas que ele possuía liberdade em Cristo e que ele não era escravo do pecado. Então, existe uma grande diferença nesses dois diálogos. Então, no verso 36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Nós seremos livres. Será que você pode dizer, eu sou livre? Será que você pode dizer essa noite, você que está em casa, eu sou livre pelo sangue do Cordeiro?
Somos livres? Então, através dessa reflexão, dessa palavra, o Espírito Santo de Deus deseja nos mostrar a verdadeira liberdade que devemos ter em Cristo Jesus. Nesse que foi exaltado, esse que é adorado em cada um dos nossos cultos. Então, quais são as observações que temos sobre a liberdade que Cristo nos oferece? Então, o primeiro tópico, nós temos uma concepção errada sobre a liberdade em Cristo. Não somente nós, mas o texto diz que esses homens aqui tiveram uma concepção errada sobre a liberdade em Cristo. Versículo diz o seguinte, em João 8, olha só como é que eles possuem um entendimento errado. No 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Então, quando nós lemos esse texto, nós vemos o que aqui? Que houve uma concepção errada sobre a liberdade em Cristo. Jesus estava falando sobre uma liberdade do escravo, daquele que pratica o pecado, o escravo do pecado. E eles entendem esse diálogo talvez como um diálogo de uma liberdade política ou uma liberdade religiosa. E eles ainda conseguem entender isso de uma forma tão errada que eles dizem: olha, nós somos descendentes de Abraão e não somos escravos de ninguém. Porém, quando nós vamos ler o Antigo Testamento, nós chegamos à conclusão que aquele povo, o povo judeu, o povo hebreu, foi escravo, sim, de diversas nações. Esse povo foi subjugado pelo Egito, pela Babilônia, os caldeus, pelos medos, persas, pela Assíria, o reino do norte em especial, e nesse momento histórico, eles estavam sendo subjugados pelo Império Romano. Então, existia essa má compreensão da liberdade. Eles não entendiam o verdadeiro discurso que Cristo estava ali pronunciando aos corações dele. E eles, então, invertem toda aquela situação e dizem: não, nós não somos escravos. Eles esqueceram do passado, do momento que eles estavam vivendo. Então, note, amigos, que existia uma grande dificuldade por parte dos judeus para entender a liberdade oferecida por Jesus. Nos diversos momentos que Jesus relata uma liberdade do mundo das trevas, do pecado, da amargura que fazia parte daquele povo, eles ficavam confusos e achavam que essa liberdade estava ligada ao campo político. Então, um dos grandes motivos que levou aquele povo a virar as costas para Jesus foi porque quando Jesus apareceu fazendo prodígios, milagres, que muito se assemelhava com os milagres de Moisés, eles entenderam e viram em Jesus um libertador, mas um libertador físico, um líder político. E não foi isso, não foi essa obra que Cristo veio concretizar na terra. Então houve essa má compreensão. Houve um mau entendimento porque eles descrevem de uma forma errada e mentirosa o fato de nunca terem sido escravos. Algo que o Antigo Testamento mostra claramente que o povo hebreu, judeu, foi subjugado pelos inimigos, conforme eu falei, o Egito, a Babilônia, a Síria, medos e persas e agora Roma, naquele momento romano. Então, às vezes, nós confundimos a liberdade que Cristo nos oferece. Confundimos essa liberdade e acabamos sendo prisioneiros do pecado e de outros fatores que nos impedem de ser livres de uma forma verdadeira, de fato. Você falou aqui com seus lábios: eu sou livre.
Mas será que nós vivemos essa plena liberdade em Cristo? Será que nós vivemos essa plena liberdade em Cristo? Então temos que refletir sobre isso. Será que conseguimos entender o domínio que o poder de Cristo, que o sangue de Cristo tem sobre o pecado? A eficácia do sangue do Cordeiro sobre o pecado? Será que nós realmente conseguimos entender a mensagem do Evangelho? Irmãos, nós vivemos um momento difícil em todo o mundo. Vivemos um momento difícil não apenas no critério da pandemia que a gente está vivenciando, mas vivemos num momento difícil porque a mensagem do Evangelho tem sido desconfigurada. Isso é uma verdade. A mensagem do Evangelho tem sido desconfigurada. A liberdade que Cristo nos oferece pelo seu santo sangue tem sido desconfigurada. E nós precisamos, irmãos, tomar posse dessa palavra de Deus, dessa verdade de Deus na nossa vida e ter uma liberdade plena em Cristo Jesus. Uma liberdade plena em Cristo Jesus e entender que o sangue de Cristo é altamente eficaz para nos purificar de todos os nossos pecados. Ele não requer um sacrifício pessoal seu. Esse sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, conforme a Stephanie leu aqui. Isaías 53 fala sobre isso, um sacrifício eficaz feito por Cristo para cada um de nós, para nos libertar do pecado. Eu gosto muito de ver séries. Atualmente não tenho visto muito, mas eu vi uma série há algum tempo atrás, Os Vikings, uma série muito violenta. E na 4ª temporada apareceu um bispo na Inglaterra, um homem religioso, mas que pegava na espada e, se fosse necessário, ele matava. E esse homem, ele tinha uma grande fraqueza. A fraqueza dele era a mulher. Mulheres, como todo. E sempre depois que ele caía, ele cometia ali a fornicação, ele se mutilava. Ele pegava o chicote, arrebentava as suas costas, entrava em florestas tomadas por espinhos, se arrastando, se mutilando por causa do pecado. Quantas das vezes nós nos mutilamos dessa forma, através do remorso por causa de um erro que cometemos? Porque não entendemos que o sangue de Cristo foi suficiente para nos perdoar de todos os nossos delitos e erros. E nós vivemos nos mutilando com um remorso no lugar de ter um verdadeiro arrependimento em Cristo Jesus. Falta apenas pegar o chicote e bater nas costas. Então precisamos entender a mensagem do Evangelho que fala sobre liberdade. Precisamos entender a eficácia do sangue de Cristo, que nos purifica de todos os nossos pecados. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe, irmãos, é necessário uma escolha consciente para ter uma vida de santidade. E no dia que você optar por essa escolha, uma vida santa diante do altar de Deus, o inimigo não terá mais nenhuma legalidade sobre a tua vida, influência nenhuma sobre a tua vida. Aí sim, você poderá dizer: eu sou liberto pelo sangue do Cordeiro, porque o inimigo não possui influência sobre a minha vida. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No Evangelho de Lucas, capítulo 13, dos versos 10 e 14, vou aqui ler, você pode ler comigo também.
Encontramos uma história de mulher que por 18 anos viveu possessa em sofrimento numa prisão. E Cristo trouxe liberdade sobre a vida dela. Leia comigo aí o Evangelho de Lucas 13, do 10 ao 14. No sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: mulher, você está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Esse texto, irmãos, que nós lemos, retrata a vida de uma mulher presa, escrava, de um espírito que gerava uma influência no seu corpo físico, trazendo assim uma enfermidade. E ela não poderia se erguer de uma forma reta, né? Por conta desse espírito que conduzia ela durante 18 anos. Mas ali ela teve um encontro com aquele que pode nos libertar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a vida daquela mulher foi transformada. Hoje, quantas pessoas vivem presas pela depressão, pelo desemprego, pela doença, pela mágoa, pelo ressentimento. Quantas pessoas são escravos dos vícios, sejam eles lícitos ou ilícitos. Quantas pessoas são escravos da pornografia. Quantas pessoas são escravos do ódio. Quantas pessoas são escravos do tabaco, do alcoolismo. O meu pai, durante a minha infância, o meu pai tinha comércio, um bar. E todo dia de manhã, chegava um senhor trazendo um objeto para trocar por um copo de cachaça. Uma colher de prata, um porta-retrato, escravo do vício. E o mundo está cheio de pessoas como essas. Por quê? Porque não conhece o verdadeiro Evangelho de Cristo. Pois, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, a Bíblia relata a história de muitos personagens que foram escravos não apenas do pecado, mas escravos de sentimentos. E o fim desses homens foram fins difíceis, um final de história triste. Caim foi prisioneiro de um ódio, de um ciúme que ele possuía a respeito do seu irmão. Saul, um rei, ungido por Deus, escolhido por Deus, era escravo da inveja, do ódio que ele tinha por Davi, o que levou ele à sua ruína. Pedro, durante um período da sua história, o apóstolo Pedro, ele foi o escravo da religião, aonde ele achou que o cristianismo, a mensagem da cruz, estava apenas reduzida a um grupo seleto de pessoas, escravo da religião.
preso no sentimento religioso, preso no sentimento onde achava que Deus era a sua propriedade. O apóstolo João, em determinado momento da história dele, nós vemos que ele era um escravo da mágoa, quando por diversas vezes nos evangelhos ele pede a morte dos samaritanos. Escravos. Mas se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente, nós seremos livres. Essa é a verdadeira proposta do Evangelho, liberdade. Irmãos, eu não uso droga, eu não uso álcool. Sabe por quê? Porque eu sou livre. O sangue do Cordeiro me libertou de tudo aquilo que a minha carne deseja, que a minha carne, ela sente prazer. O sangue do Cordeiro foi eficaz para me libertar de todo o cativeiro do maligno na minha vida. Mas você pode falar isso? Você pode dizer que você está liberto do ódio, do ressentimento, da amargura? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. De que nós precisamos ser libertos, pastor? Vamos fazer aqui alguns relatos para essa mensagem ser mais próxima da nossa vida. Precisamos nos libertar da religião, irmãos. Tem muitas pessoas que são escravos da religião, mas precisamos viver o Evangelho. Se você consegue escutar a moeda soando no bolso do teu irmão, mas você não consegue escutar a voz de socorro dele, você está vivendo uma religião e não o Evangelho. Se você é daqueles que diz farinha pouco, o meu pirão primeiro, você está vivendo uma religião e não um Evangelho, porque o Evangelho manda você olhar para o próximo. Se você deseja a morte de alguém, se você sente tristeza quando alguém alcança algo que tanto sonhou durante a vida, você está vivendo uma religião e não um Evangelho. Se você, quando está andando na calçada, bate de frente com uma pessoa que você, por algum momento, teve um desentendimento na vida e você atravessa para o outro lado, você está vivendo religião e não o Evangelho. Você não é livre. Você ainda não foi liberto de uma forma plena pelo sangue do Cordeiro. Se você sente repulsa, ódio, mágoa, amargura pela vida do seu próximo, você vive uma religião e não o Evangelho. Porque o Evangelho é amor. Amar até mesmo aquele que vos perseguem. Esse é o Evangelho. Orar pelos seus inimigos, aqueles que querem o seu mal. Precisamos de uma verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você sabe, a obra de Deus foi uma obra plena, efetiva na nossa vida. Tente visualizar comigo você dentro de um cárcere, aprisionado por grilhões, correntes. Cristo então vem, rompe os cadeados, rompe os grilhões, abre a porta e diz: saia, você está liberto, você está livre. Ele abre a porta e diz: você tem plena liberdade. E qual a opção que nós fazemos? Uma meia liberdade. A porta está aberta, mas eu continuo dentro do cárcere. Eu continuo dentro da prisão.
vivendo esses sentimentos que em nada contribuem para a nossa vida. Irmãos, nós precisamos vencer os traumas do passado que tem aprisionado muitas pessoas. Eu sei que tem histórias que são difíceis. Tem histórias que são fortes e que não podem ser apagadas com uma borracha. Mas quando você fica preso aos traumas do passado, aos problemas do passado, você vira um escravo e você não consegue viver o presente. Você não consegue viver essa liberdade em plenitude no presente. Então se desprenda dos traumas do passado, das mágoas, ressentimentos, vícios, a pornografia, irmãos. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Tem alguma coisa te prendendo ainda? Seja sincero com você que está em casa hoje. Você consegue ter liberdade em Deus ou tem algo ainda te prendendo? O inimigo ainda consegue ter uma certa legalidade na tua vida por conta de uma situação ainda? Pense a respeito disso. Porque se isso ainda estiver acontecendo, irmãos, é um dia, é o momento de você dar um basta em tudo isso e dizer: eu quero ser livre da acusação, eu quero ser livre dos traumas, eu quero ser livre do ódio que eu carrego muitas das vezes dentro do meu coração. Tem um amigo meu, irmãos, que ele é pastor da Assembleia de Deus. Uma pessoa tão boa. Mas todo dia ele posta um texto no status do WhatsApp dele desejando a morte de uma autoridade pública. Recentemente ele postou crianças jogando bola com a cabeça do presidente da República. E ele botou o sonho de consumo para hoje. Auto-engano. Esse não é o cristianismo que nós devemos viver. Não é porque é o presidente da República, é porque é uma pessoa. Você que às vezes passa em determinado local do bairro, e você vê um desses jovens com radinho na cintura, e você deseja a morte dessas pessoas, você está cometendo o mesmo erro que ele. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é um poder de transformação de vidas. De vidas. O ódio. Hoje, o discurso de ódio tem feito parte da sociedade brasileira. Irmãos, essa nação precisa ser liberta de fato por Cristo. Um país onde 80% dessa nação é cristão. Sejam católicos ou protestantes, segundo o IBGE. Nós não poderíamos estar vivendo da forma que nós vivemos, irmãos. Um se degradando com o outro, um pisando no outro, para subir um degrau na vida, buscando desclassificar as pessoas para você alcançar um objetivo acima delas. Será que isso é obra de Deus na nossa vida? Será que é essa a obra que o Evangelho nos ensina?
Será que é isso que esse Jesus, que esses jovens apresentaram aqui, tão lindo, tão maravilhoso, nos ensinou? Precisamos de liberdade em Deus, a plena liberdade em Deus. Não desejo mal de ninguém, irmãos, nem do pior bandido que existe nessa sociedade. Viva o cristianismo de uma forma plena, e o cristianismo é amor. O cristianismo é amor. Reflita nesta noite sobre as cadeias que ainda fazem presente na nossa vida. Sabe qual é o outro grande problema que nós temos, irmãos? Nós estamos, por vezes, presos, mas nós não nos limitamos a viver presos. Pelo medo, pelo trauma, pela ansiedade, pela incredulidade, pela raiva, pela ira, por todas as paixões carnais. Mas às vezes a gente tenta limitar o evangelho dentro de uma cadeia. A gente tenta limitar o evangelho e reduzir ele daquilo que ele é. Não basta ser preso, mas a gente quer prender a mensagem do evangelho. Quer limitar o poder do evangelho. Nós queremos escravizar a palavra de Deus ao nosso prazer. Ao nosso prazer. Aquilo que nos agrada. Eu fiquei de boca aberta quando eu vi na internet, nas redes sociais, algumas igrejas que os membros decidem o que o pastor tem que pregar. É a realidade que a gente está vivendo. As pessoas querem aprisionar o poder do evangelho para aquilo que lhes satisfaz. Ah, pastor, o senhor poderia falar sobre prosperidade. Ah, sobre sonhos, é tão bom a gente sair da igreja sonhando. Prosperidade, eu não tenho nem dinheiro no bolso, mas pensar um pouquinho que eu posso ter já é bom. Ah, mas essas mensagens que falam sobre pecado, essas mensagens que cortam o meu interior, que me rasga por dentro e mostra o homem corrupto que eu sou, isso eu não quero ouvir. Nós queremos aprisionar a mensagem do evangelho. Aquilo que nos satisfaz. Irmãos, esse é o momento que nós vivemos. Não basta ser escravo. Eu quero escravizar a eficácia do evangelho, que é um poder transformador de vidas. Irmãos, a palavra de Deus tem que ser ministrada com liberdade. Com liberdade. Eu não tenho receio nenhum de refutar homossexualismo. Segundo a palavra de Deus, o Senhor vai contra. Não tenho palavra de condenação para essas pessoas, palavra de amor. Mas não posso limitar o poder do evangelho àquilo que as pessoas querem ou não ouvir. A palavra de Deus é livre para ecoar nos nossos corações. E Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, aonde Ele quer, da forma que Ele quer e ponto final. Esse é o evangelho. Deus usa uma criança, Deus usa o pobre, Deus usa o mendigo. Quem Ele quer, aonde Ele quer e como Ele quer. Essa é a mensagem do evangelho. Ele usa pessoas desqualificadas, que a sociedade rejeita, que a sociedade joga de lado, que a sociedade chama de Zé Ninguém. Essa é a mensagem do evangelho. Mas nós queremos reduzir ela à nossa verdade. Nós queremos reduzir ela àquilo que nos satisfaz. E não é assim que as coisas funcionam. Então Jesus, irmãos, abriu as cadeias, quebrou os grilhões, mas muitos querem permanecer presos na mente, insistindo em manter-se preso.
nas artimanhas ciladas do diabo. Quando Jesus declara: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ele acaba com todo o argumento e deixa claro que apenas ele pode libertar o homem de uma forma plena. Plena. Sabe? Hoje é dia de libertação, irmãos. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer transformar o teu interior. Deus quer transformar as suas dúvidas. Deus quer transformar os seus medos. Deus quer transformar a sua angústia. Seja livre pelo sangue do Cordeiro. Hoje é um dia de mudança na nossa vida, irmãos. A cada momento que você vem na casa de Deus e Ele fala aos nossos corações, Ele está nos convidando para uma mudança, para uma transformação, para um novo momento na nossa vida. Eu não posso sair daqui pior do que eu entrei, ou semelhantemente, como eu entrei aqui. Eu tenho que sair daqui uma pessoa melhor, com uma nova perspectiva, com um novo momento com Deus, com uma nova ideia, com um novo ideal de vida, entendendo o Evangelho de uma nova forma, uma forma que muitas das vezes eu não tinha aquele certo entendimento. Precisamos de liberdade. E liberdade em Cristo. Eu gostaria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos, porque nós estaremos orando. Aleluias. É um momento de reflexão, irmãos, entre você e Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está ministrando em nossos corações. Os judeus não compreenderam a mensagem de Cristo. Mas eu creio que Deus trouxe entendimento aos nossos corações nessa noite. Pois através da pessoa do Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. E hoje Ele te chama para uma liberdade plena. Hoje Ele te chama para um processo de transformação. Ele te chama hoje para pôr um basta da influência do maligno na sua vida. E iniciar hoje um novo momento na sua vida. Se você ainda carrega cadeias que impedem você de caminhar com Cristo, se você ainda carrega traumas de infância, problemas familiares, se você ainda carrega vícios no seu interior, é o momento de Deus quebrar todos esses grilhões. É o momento de você tomar posse da palavra que disse verdadeiramente: o Filho vos libertar, vós sereis livres. Você que está em casa também ore junto comigo em nome de Jesus. Tire todas as distrações que possa impedir de você receber essa palavra na tua vida. Aleluias. Meu Deus, quantas das vezes, Pai, quantas das vezes o inimigo lança grilhões na nossa vida, Senhor. Meu Deus, quantas das vezes nós damos plena liberdade para o maligno atuar nas nossas vidas, através de atitudes, palavras, sentimentos.
Meu Deus, venha com teu sangue sobre a nossa vida, Senhor. Meu Deus, tira, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Tira, Senhor Jesus Cristo, os hábitos, ó Deus, que contrariam a Tua palavra. Os vícios, Senhor, que estão enraizados no mais fundo do nosso interior, Senhor. Meu Deus, tira todo o egocentrismo da nossa vida. Todo orgulho, soberba que nós carregamos, achando que somos melhores um do que os outros. Meu Deus, faça, Senhor, que possamos realmente ser a Tua igreja, uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja que prega a Tua palavra com ousadia e intrepidez, uma igreja que anuncia o evangelho de transformação e de poder. Oh, meu Pai, carecemos de Ti, Senhor. Carecemos o Teu agir, Espírito Santo de Deus, na nossa vida. Carecemos da Tua liberdade, uma liberdade plena. Espírito Santo de Deus vai quebrando os grilhões daqueles que são escravizados, Pai, pelo pecado. Aqueles que insistem em viver na prática do pecado, conscientes que estão ferindo a santidade de Deus. Oh, meu Pai, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da eficácia do Teu santo sangue na nossa mente, nos lavando de todo pensamento pecaminoso, de toda seta do maligno, Senhor. Precisamos da eficácia do Espírito nos nossos sentimentos, desfazendo, Senhor, todo mal, toda amargura, todo ressentimento, todo trauma de infância, tudo aquilo, ó Deus, que não provém de Ti, Senhor. Meu Pai, a Tua igreja precisa de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos viver esse evangelho genuíno na nossa vida, Pai. Os nossos jovens precisam de Ti. Os nossos filhos precisam de Ti. Os nossos anciões precisam de Ti, Senhor. Nos conduz em liberdade, Senhor, para pregar a Tua palavra. Venha colocar em nossos lábios, ó Deus, palavras de salvação, palavras de arrependimento, palavras, ó Deus, de avivamento, porque é isso que precisamos, Pai. Meu Deus, transforma o nosso ser, para a glória do Teu santo nome. Não queremos ser escravos, mas filhos do Deus Altíssimo. Não queremos ser escravos do maligno, açoitados pela intervenção do maligno, mas queremos ser filhos e herdeiros do Deus Altíssimo e viver a plenitude do Evangelho na nossa vida, a plenitude da liberdade em Deus, Pai. Oh, meu Deus, vai tocando em vidas, vai quebrando todo vício, Senhor, vai rompendo cadeias nessa noite, Pai. Vai libertando, Pai, os Teus filhos e filhas, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Quebra, Senhor, toda doença emocional. Oh, meu Deus, manifesta o Teu Espírito, Senhor, sobre nossas vidas. Vai derramando o dom da cura, Senhor, sobre essas vidas, em nome de Jesus. Visita os meus irmãos que estão em casa, Senhor. Faz o Teu milagre alcançar essas vidas. Quebra, Senhor, toda artimanha do maligno. Desfaz todo o jugo do inimigo sobre essas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Nós tomamos posse, Senhor, da Tua palavra. Uma palavra de liberdade em Cristo Jesus. Uma palavra que nos dá a opção de escolher. E escolhemos aquilo que é reto, aquilo que é certo, porque somos cheios de Ti, cheios da Tua palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluias. Assim, meu Pai, nós oramos, meu Deus.
E te agradecemos, meu Pai, por este culto, por esta noite.